JUC na TV recebe hoje o jornalista renomado aqui de Curitiba, Mário Milani. Você usa uma técnica e ela está bem no momento, mas ela tem uma história antiga, que é o gesto não verbal, é isso? Isso, o gesto não verbal. Tem um case, né, que eu fiz para o presidente Lula em 1989, e esse gesto veio acompanhando toda a sua trajetória política. Mas eu acabei produzindo um livro, né, chamado A Voz do Gesto, que é um livro que tem metade acadêmico, né, de biografia mesmo, para academia, para estudantes de comunicação, para o jornalismo, né, para a publicidade. Então, ele está dividido praticamente em duas partes. A primeira parte é sobre a gestualidade humana. Como que nós, humanos, nos milhões de anos que nós estamos habitando a Terra, a primeira linguagem que aconteceu entre os homens, né, entre homens e mulheres e homens, foi o gesto. Então, o gesto veio antes da fala. A fala... Seria mais ou menos, podia dizer assim, quando você diz positivo, negativo, sim, seria esse um gestual? Esse tem um estudo, né? Então, o L, ele representa uma letra L, né, que é o indicador polegar. Mas aí tem o positivo, né, que é da positivo, curso da positivo, tem o V da vitória, tem o punho cerrado, e tudo isso tem o estudo no livro. Perfeito. Tem o gestual do Hitler, né, que era o Heil Hitler, lá, que é a mão estendida, que era uma continuação do Império Romano. O Goebbels, né, do Joseph Goebbels, que era o marqueteiro do Hitler, ele se apossou do gestual dos romanos. Então, ele não fez nada novo. E eu criei esse gestual para o presidente Lula em 89. Como que eu fiz esse material? Eu fiz ele com uma técnica bem simples, eu chamo de propaganda custo zero. Eu fiz um manual de grafite, né, de pichação, né, a gente chama pichação, mas esse grafite, o grafismo aí que o pessoal faz na rua, eu fiz com moldes e o pessoal distribuí para o partido em todo o Brasil. Aí o pessoal começou a fazer e deu certo. Aí o Lula começou a andar nos lugares e o povo fazia o sinal para ele. Mas eu fiz vários materiais, aí antes disso eu fiz um estudo. Eu fiz um estudo acadêmico, né, sobre a linguagem não verbal, sobre a semiótica, sobre a linguagem humana e as variantes das linguagens. Então, a gestualidade é uma coisa do ser humano. Por exemplo, a religião, ela é cheia de gestualidade, né? Perfeito. Você pega o sinal da cruz, é uma gestualidade. As mãos unidas. O amém, né? O amém. Então, são gestualidades, o gestual, ele não verbal. Ele não emite palavras nenhuma. Só o gesto você entende o que é. Então não se fala nada. Então isso é um estudo específico. E até para xingar as pessoas, né? Também. São os gestos ofensivos, né? Eu lembro o ministro da Saúde esteve na ONU e aí ele fez uma cena de um gesto obsceno para os caras que estavam protestando contra ele. Tem também a história lá, você estava falando de meio histórico, mas tem os Panteras Negras também. Os Panteras Negras é o punho cerrado. Esse tem no estudo também, no livro A Voz do Gesto. É um estudo, umas referências, eu tenho cerca de 100 referências bibliográficas de estudiosos, por exemplo, tem o Freud, tem o Engels, tem o Cascudo, que é o brasileiro, tem o Reiner, que é um alemão que estuda a gestualidade, então tem várias figuras, e na verdade, o estudo do gesto humano ainda é incipiente. Perfeito. E justamente agora que quando, na pandemia, eu até falo um exemplo, né? Na pandemia surgiu um gesto, e no jogo de futebol surgiu um outro gesto. Por exemplo, na pandemia surgiu o gesto não que surgiu, esse gesto já tinha, mas ele se consolidou de um cumprimento, né, punho a punho, né? E o VAR,
esse é novo. O VAR, ele faz isso e ele não Perfeito, fala nada, ele só faz isso. Todo mundo entende. Já sabe que tem que checar. Que vai para pênalti, né? Tá. O nome do programa, que é comandado pela estrategista digital, tem um nome chamado Negócios e Espiritualidade, que é no comando da Dani Angel. E o teu livro, se eu não me engano, fala alguma coisa de espiritualidade. Quando você faz um gesto, né, do amém, é espiritualidade. Quando qualquer gesto que você fizer, ele transmite uma ideia, ele transmite alguma coisa. Tanto é que o carisma na política, o carisma não é um dom de Deus, o carisma das pessoas não é uma coisa vindo do universo, vindo do alto, mas o carisma, ele é um estudo da gestualidade. Ele é uma coisa da gestualidade. Se você chega num local carrancudo, o que vão falar? Não gostei desse cara, né? Aí você chega sorridente, abraça um, fala com o outro, fala, pô, esse cara é bacana. Foi o teu gesto, né, na verdade. E quando você faz um gesto assim, que é o L, né? Ou quando você faz um gesto assim, o que acontece? Você tem o neural, o não verbal neural. O que é isso? É quando você movimenta todo o corpo, o teu sangue, os músculos e o neural para você fazer o gesto. Porque o gesto não sai do nada. Ele sai do neural, ele sai do mental. Primeiro, locomove os nervos, né? E locomove o sangue e transmite um sentimento. Perfeito. Então, esse pode ser um sentimento ruim ou bom, né? Uhum. Eu tenho tratado dos sentimentos melhores. Um exemplo da Roma Antiga também. Eles faziam positivo... eles faziam positivo na arena, né, que os gladiadores estavam... Eles faziam positivo e faziam negativo. Quando eles faziam negativo, não era para matar. Não era para matar. Se eu não me engano, ou invertido, entendeu? Um era para degolar. E o outro não. Quando a plateia inteira fazia um gesto... fazia um gesto positivo, o cara saía fora. Não era executado. O gladiador. Quando, né, fazia o negativo... Quando fazia o negativo era para degolar. Boa noite. Boa noite. Perfeito. Pegando esse gancho aí, inclusive do próprio presidente, o ex-presidente Lula, que agora está se candidatando, mas todos os líderes políticos mundiais, eles tiveram seus gestos. Nem todos, né? Mas eu posso dizer, não é eu que estou dizendo, um monte de gente especialista está dizendo, que eu criei, inventei uma coisa da América Latina e uma coisa mundial. Eu estou no contexto do gesto dos Panteras, que o punho, não só dos Panteras, mas o punho cerrado é da resistência, né? A resistência, por exemplo, italiana contra o Hitler era o punho cerrado. Aí você tem mais movimentos de gestualidade que está inserida numa história. E o L, ele se inseriu numa história que não existia, entendeu? Quando eu coloquei ele, eu até nem sabia de tudo isso que eu estou sabendo hoje. Mas quando eu coloquei ele na campanha política, ele se transformou um contrário, né, um concorrente do V. E o concorrente do V, o concorrente do positivo e o concorrente do punho cerrado. Então, na América Latina não tem nenhum candidato que tinha o gestual. Uhum. E no mundo, muita gente na França, em Paris, em Londres e tal, durante as campanhas faziam o gesto para o Lula, que era a ideia quando eu criei, que era a ideia de um cumprimento, de uma saudação e de um ritual. Perfeito. Agora o Nando Reis, o cantor, né, ele fez um show e convocou toda a plateia para fazer o L. E a plateia inteira aí virou um ritual, que era isso que eu tinha estudado. Perfeito. Então, ele passou a ser um símbolo. Eu falo que é um símbolo, não é só do Lula, é um símbolo da liberdade, né? Um L de liberdade, de life, de love. E todo gesto, toda criação, ele tem uma dualidade, né? Tanto o gesto tem uma dualidade, aí ele fez
ele fez isso aqui, né? E eu fiz todo o estudo, inclusive da mão, né? Qual a mão que você dá o L? Você dá com L e com o direito. Mas você pode hoje, como popularizou, você faz com a esquerda, com a direita, as pessoas estão Está valendo entendendo. daí. Só que a patente é minha. A patente do L é minha, como a patente do positivo é Do curso positivo. Do curso positivo. Perfeito. Então, ela é uma história longa, né? Que tem a sua dualidade. Então eu fiz o L de liberdade, de life, e ele fez o L de arma, né? Perfeito. O Bolsonaro. Perfeito. Ele engatou a arma, né? Uhum. Mas isso é patente minha também, pelo NPI. Eu não estou movendo ação contra ninguém. Está liberado para usar. Mas quando você faz o gesto, ela não é patente. Mas quando você faz o gráfico, Aí já vira patente. aí é patente. Aí quando o cara desenhou aqui o L, né? Muito aí, bem. Vimos aqui uma bonita explicação do jornalista, escritor Mário Milani, e só o último, Mário, onde é que encontra o livro? nós vamos ter pelas redes sociais, né? Tá. E qual que seria Eu não estou configurado ainda, vai ser através de Pix, WhatsApp e Pix. Ah, tudo bem. Na verdade, nós vamos divulgar certinho ainda. Estamos acertando, que é um detalhe importante, só que é difícil de fazer. Perfeito. Então, agradecemos a toda a sua presença e sucesso aí na tua caminhada. Obrigado.